Boa noite, salve, salve, simpatia, pode escrever amizade, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Estamos aqui na nossa noite de quinta-feira no Conexão ND, Record News, Grupo ND em Santa Catarina e Record Nacional. E hoje vamos conversar com um gaúcho que veio para cá e, como muitos outros, veio, viu e ficou. Na última quinta-feira, depois do programa aqui com o Marcelo Petrelli, aliás, de grande repercussão, e como faço toda quinta-feira, fui ao Pátio Milano tomar o meu vinhozinho, bater um papo, reencontrar pessoas, amigos. Além de ser colunista, jornalista, eu sou boêmio. E hoje, para encontrar essas pessoas, você tem que saber onde estão, ir atrás, porque senão, compadre, vai pirar. Muita gente ainda em casa, um novo surto, logo no começo do ano, um verão sem muito sol, cancelamentos de turistas, cancelando reservas em hotéis, apartamentos, casas. Medo. Tá feia a coisa. Mas haverá de melhorar. E aí, conversando com o Leandro, encontrei ele comendo um árabe no pátio. Oh, muito prazer, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. E aí, onde é que tu anda? Ah, tô em Joinville. O quê? Deixasse Floripa? É, e tu, não sei o quê. Mudou de emissora, tô sabendo, tá legal. E ficamos conversando. Sempre fui muito amigo dele. E no momento de hoje, as pessoas têm história da cidade para contar e que eu sou personagem, eu paro para ouvir. Que aí está um pouco da fonte do meu trabalho. E aí começamos a trocar papo, mulheres, noite, Barro Santo, Cacau, DJ, Taiko, primeiro beat clube de Jurerê Internacional, namoradas, sócios importantes, namoradas importantes, gaúcho boa pinta, trabalhador, malandro, não sei onde arrumou dinheiro para comprar o Taiko de Jurerê, mas comprou, ficou lá um tempão, ajudou no sucesso do bairro e saiu há pouco tempo agora. E nesse meio também teve 2 bares no centro da cidade com o nome de O Santo. E o outro alude. O outro o quê? Alude. Ah, não. O primeiro foi o Santo aqui atrás do... Exatamente. Do Majestic, ali na ruazinha. Primeiro Santo, depois Taiko, sócio do Pinho e do Pedro lá no quiosque do Barraco da Mole. Daí, Lude ali na Presidente Coutinho com a Gama dessa. A Lude, é. KM7 lá na entrada de Jurerê Internacional. E, por fim, o Taiko a gente trocou de nome e virou La Serena, onde eu acabei me despedindo e encerrando minhas participações com entretenimento e gastronomia. Então, e a conversa foi boa. Foi nessa linha aí. Chegamos nas mulheres, nas namoradas. Keiko Irie. Uma grande personagem. Talvez, para mim, não só ela, mas a família, muito importante para eu mudar para Florianópolis. Na época, namorava com a Keiko e eu trabalhava já com entretenimento em São Paulo também e eu estava vendo o ciclo se fechar, né? Porque eu estava num estágio profissional que ou eu virava dono ou eu ia ser substituído por profissionais mais baratos, né? E a Keiko, não só a Keiko, mas o Mário, a Regina, toda a família, na verdade, me incentivaram muito a mudar para Florianópolis e trazer esse conhecimento de 10 anos morando praticamente fora do Brasil, entre São Paulo e outros países, no meio da moda, né? A Keiko Irie foi a grande musa da época, filha da Regina e do Mário Irie, donos da rede Mackenzie. E aí já namorar a Keiko já foi, eu acho que, a primeira grande conquista, não? Eu posso dizer que a primeira família que me recebeu com os braços enormemente abertos, né? Eu sou muito grato não só a eles, mas a família do seu Amauri, né? O Soca Júnior, Dona Lurdinha,
o Gilberto Kleinubin, que me recebeu tão bem e me ajudou tanto em tantas situações. Gilberto é nosso diretor comercial. Gilberto, diretor de vocês hoje. Aí, Gilberto. Né? E assim, o Aurélio Paladino, que é um cara que eu tenho uma admiração profunda pelo pragmatismo, pela maneira que ele olha as coisas, um cara muito, muito centrado. O Wilfredo Gomes, eu acabei vindo a conhecer naquela época, ele era a agência da Mackenzie, se não me engano, naquela época, e a gente trocando alguns papos, evoluiu muito bem também. Segura aí, velho, que eu ainda estou no Pátio Milano e te introduzindo, não começou a entrevista ainda. Cheguei hoje aqui, a Carol, nossa produtora, e aí, não mandasse nada, um perfil, como sempre faço, escrevo. Sim. Eu saio do Balanço Geral, vou ali, faço a coluna e volto aqui essa hora, gravo às 4. Sempre mando perguntas, perfil do cara, vai que na hora me dá um branco, eu não sei o que perguntar, vou pagar mico aí. Aí ela disse, não, eu maquiando ali, não trouxe nada, não estou muito bem. Falei para ela ficou me olhando assim, meu Deus. Aí ela perguntou, vamos acreditar o Leandro Adegas como? Qual é a profissão dele? Empresário? Parei, pensei, eu disse, não, empresário, eu acho que ele já não é mais não, porque ele me falou lá no Milano que está trabalhando numa empresa em Joinville. Aí parei, pensei, não respondi, ela assim, empreendedor? Eu disse, pode ser empreendedor. Tu é o empreendedor? Desde criança. Eu tive minha primeira empresa, que foi uma fábrica de prancha de surf com meu irmão mais velho, quando eu tinha 13 anos de idade. Aí dali começou essa vontade de querer fazer coisas. Aí ela perguntou, vai ser isso? Não precisa teleprompter? Eu disse, não. Eu vou ao vivo, de improviso, e vou bater um papo com um amigo. E geralmente essas são as melhores entrevistas. Vou bater um papo contigo e não preparei pergunta nenhuma porque eu te conheço e a tua história é boa. Dava um livro ou não dava um filme? Talvez uma série? Vamos vender aí para não. Netflix. Sabe, né? Tem a parte quando eu morava em Porto Alegre, tem quando eu fui para São Paulo, tem quando eu fiquei com base em São Paulo, morando fora do Brasil, tempo que eu fui modelo. Tem quando eu mudei para Florianópolis, né, e comecei ali o Santo, Taiko e companhia, né? Eu acho que a evolução, o ciclo do entretenimento em Florianópolis aqui teve uma grande expansão e eu tive a sorte de chegar na hora certa e trazer algumas informações que colaboraram com a cidade. Tive a sorte de poder criar alguns produtos. Eu lembro que no Santo, na época, a gente tinha uma brincadeira que chamava DJ da Vez e a gente chamava alguns amigos para tocar na noite para outros amigos. Dali saiu o Dani Kunen, que hoje é um DJ de grande envergadura. O Pinho Menezes se tornou DJ a partir daquele momento. Tu mesmo, Cacau, tocou quantas vezes lá conosco e as noites incríveis, o Du Oliveira, entre outros, né, que começaram conosco ali. E fiz no Santo o lançamento A Noite de Autógrafos do livro do Nelson Mota. Que foi maravilhoso, né? Noites Cariocas. Noites Cariocas, contando 2 décadas antes da minha chegada aqui. Eu me lembro que uma vez que eu toquei ali no Santo, estavam os teus sócios de São Paulo, o do Pão de Açúcar lá, o Diniz. João Paulo Diniz. O João Paulo e o Pedro. Não, o Pedro não. O Pedro tinha a PPD Esporte e fazia a Fórmula Renault. Mas nessa noite ele não estava junto, não? Estava junto. Então, isso que eu disse. João Paulo e Pedro Diniz, os irmãos. E na frente da cabine de som, a meu convite, uma colega nova de televisão, Camille Reis. Também. E a Camille era agradável, bonita, queria estar na parada, ouvindo música. Foi a primeira, gostou, voltou na segunda e eu acho que na terceira já estava namorando contigo. A gente ficou... eu a conheci lá dentro do Santo, junto com a Soninha, que também era jornalista, e com a Carla. A gente ficou por 8 anos juntos, né? E uma pessoa quem eu tenho uma grande admiração porque me ajudou a consolidar a minha mentalidade de profissional. Ela muito pragmática também, né? E foi um bom relacionamento, uma boa pessoa. Bom, vão contando aí, rapaziada. Já temos 2, Keiko e Camille Reis. Keiko Irie e Camilo Reis. Ao longo dessa conversa, nós vamos chegar nas 10. Nas 10. Vamos parar em 10, senão vai faltar tempo.
Porto Alegre, São Paulo, passaste por cima da ilha, não sabias que existia essa ilha aqui? Na verdade, meu padrinho e a minha madrinha, eles, quando vieram do Sul, eles mudaram para o Matadeiro, né? E eu vinha desde criança para a Praia do Matadeiro, onde meus primeiros amigos da ilha, e talvez eu acho que os mais leais que eu tenho, são de lá. Pessoas como o Galego, filho da tia Vera Sabino, né? O Fernando Comim, né, que a gente chamava só de Comim, hoje é o Procurador-Geral do Estado. Gente boa. Gente finíssima, um cara sensacional. Está no Milano também. Também está ali. Bom, é tanta gente para falar, né? O pessoal ali da própria colônia de pescadores ali da Armação, uma turma muito bacana, que volta e meia eu acabo encontrando. E a gente bate papo e de vez em quando passa por ali para desembarcar. Tá, mas quando tu saísse de Porto Alegre, tu fosse direto... Fui direto a São Paulo. Para São Paulo, lá tu se apresentou para o Brasil. Eu comecei como modelo, né? E na época existia um concurso, chamava Look of the Year. Eu fiz aqui. Ganhei a etapa regional Rio Grande do Sul, ganhei a etapa Brasil. E naquele ano foi o último ano que teve uma etapa internacional, no qual eu fiquei entre os 5 finalistas, né? E não foi eleito um ganhador, mas os 5 finalistas para o mundo. A partir daquele momento, eu mudei para São Paulo, fiquei com base em São Paulo e morando entre São Paulo e diversos países, passando temporadas para fazer trabalhos de moda. E como é que chegou em Floripa? Cheguei em Floripa porque todas essas mudanças... Para ficar, não para com o ficar, teu estilo. Lógico, para ficar. Todas essas mudanças, ficar sendo um homem em uma mochila, né? Porque estava sempre seguindo ou o calendário da moda ou clientes que chamavam em um outro lugar. Não tinha uma residência muito fixa, tinha base, mas não residência fixa. Acabei, num desses Fashion Weeks lá de São Paulo, acabei conhecendo a Keiko, a gente passou a namorar, namoramos 2 anos. E eu já trabalhava no entretenimento, trabalhava no grupo, no Clube Base, no qual o João Paulo Diniz era sócio. E eu me dei conta que eu estava num patamar financeiro como funcionário de uma casa noturna que daqui a pouco eu ia ser substituído. E a Keiko, tanto quanto o Mário e a Regina, me incentivaram a pensar na possibilidade de trazer toda essa informação para Florianópolis, porque eu via também que tinha um espaço muito grande aqui para coisas novas. Então, para aquele momento, eu acho que eu pude colaborar um pouco com a cidade para trazer um pouco de inovação aqui na área de entretenimento e gastronomia. Então, quer dizer que você é um rapaz bonito, forte, loiro, olhos verdes. Isso aí te ajudou, né? Ajuda. Eu sempre tive a sorte de ter um perfil que é chamado de um perfil mais bonito, talvez mais bacana, né? Pelo menos para os nossos padrões locais aqui. Mas, por exemplo, tive momentos que isso me atrapalhava para trabalhar, por exemplo, na Ásia, no Japão, por exemplo. Todas as vezes que eu tentei, eu fui barrado. Não podia ser bonito lá? Não, eu era muito... Eu tinha uma feição muito rústica, né? E lá precisava ser um pouco mais leve, vamos dizer assim. Aí eu já sei a tua resposta. Olha, entre a minha beleza e o trabalho de vocês, bye-bye, China. Não, e uma coisa que era interessante... Não vou ficar feio para trabalhar aqui, né? Não, é que não é nem isso. É que, assim, o trabalho de modelo ele foi evoluindo, né? Eu participei de todos os Fashion Weeks dos anos 90, né? O princípio dos Fashion Weeks, na verdade. E com o tempo eu via que a minha carreira ela estava evoluindo. Eu posso dizer que eu trabalhei para todas as marcas do mercado, né? naquele período. E eu estava vendo que minha carreira estava chegando ao fim ou que eu precisaria dar o próximo passo, que era cinema, TV, atuação, de fato. Eu ia perguntar isso, porque geralmente o modelo segue a carreira artística. Exato. Né? Tu preferiu a empresarial. Na verdade, a competência me jogou para empresarial, porque eu não tive... Você era competente em quê? Não, eu era incompetente em decorar texto. Então, eu não conseguia fazer atuação com qualidade. Apesar de, talvez, a parte estética ajudar, a atuação, eu não sei qual era minha qualidade, mas eu tinha uma incompetência muito grande em decorar texto. Então, vendo isso, eu comecei a dar mais foco para as amizades que eu tinha, né? Então, eu sempre estava no meio da moda, com pessoas muito bonitas, com produtores de moda, com donos de marcas, essa turma extremamente bem relacionada, porque todos gostam de se divertir muito, né?
e tu tá numa cidade que não é a tua, então tu sai geralmente em grupos. Viver em São Paulo assim foi um tesão, foi um grande prazer. Maravilhoso. Melhor momento da tua vida, então, até agora? Eu acho que eu vivo todos os dias o melhor momento da minha vida. Até em Joinville. Até lá, porque eu tô numa nova carreira profissional hoje. Estou aprendendo a minha terceira carreira profissional. Qual é essa carreira? É mercado de energia elétrica. Hoje eu trabalho numa empresa que chama Vector Energia, que faz gestão e comercialização de energia para o mercado livre, né? Que é uma modalidade de compra de energia, né? Como tem também as solares e tal. Tá vingando, é? É muito bacana, um mercado extremamente promissor que só vai crescer. Você vende para quem isso? Empresas que têm consumo de energia acima de 30, 40 Você mil reais. vai nas empresas oferecer o produto? Apresento a possibilidade e depois de uma análise técnica se vê que a viabilidade se justifica e eu estou tendo uma taxa de conversão que eu estou bem surpreso, eu achei que ia ser menos. E você viaja ao Brasil? Eu estou cuidando de Santa Catarina, devo começar a cuidar também Rio Grande do Sul e Paraná, mas primeiro dando atenção aqui. Em São Paulo, com boas amizades, fazendo sucesso, passarela, mundo fashion. E aí, pegou alguma famosa? Deu certo com alguma famosa lá ou Leandra Degas? Olha, eu tive algumas namoradas que se tornaram celebridades e personalidades. Eu tive pessoas que eu tive relacionamento que também, né, mas num momento anterior a esse reconhecimento todo profissional na época dessas meninas, hoje mulheres, né? Acho que uma ou outra, talvez, no momento já assim, na sua qualidade plena profissional. Mas o que é mais bacana é que não é a pessoa por ser celebridade ou ser famosa, porque é o meio aonde tu tá que faz tu ficar ou te relacionar com as pessoas que tu se relaciona. Então, tu acaba conhecendo, falando e se relacionando com as pessoas desse próprio meio, né? E o que é legal, assim, eu tive, por trabalhar com entretenimento e antes na moda, eu sempre, ou quase sempre, estava cercado de pessoas bonitas. Isso trazia algumas outras pessoas se tornaram amigos, que a gente brinca, chama de playboy e tal, mas porque eles queriam conhecer essas meninas. E muitas vezes eu era, vamos dizer assim... A ponte? A ponte para chegar... Cafetão não? Jamais. Nunca? Isso não, jamais. Não faz sentido, né? Mas apresentar uma gata, uma amiga para um amigo... Eu tenho prazer de apresentar pessoas legais para pessoas legais, porque se eu for lembrar de casamentos que foram feitos no Taiko, por exemplo, de pessoas que se conheceram no santo, né, a gente tem vários para poder falar. É verdade. Então, apresentar pessoas, se relacionar com pessoas, eu acho que falar de pessoas é a vida que eu tive ao longo do tempo, ao longo desses 50 anos que eu vou fazer agora, fim de fevereiro. E eu acho que tem muito a ver com o teu trabalho também, né? Tu olha as pessoas, avalia, faz notas, curiosidades, por que tal pessoa está com tal. Então, a maneira de ver as pessoas é sempre de uma forma de como elas estão se relacionando, se elas estão se divertindo, se não estão. Ô Leandro, tu chegou em Floripa para ficar e para fazer a tua história aqui em que ano? 5 de dezembro de 99. Por que tu marcasse o 5 de dezembro? Porque no fim de semana anterior eu tinha vindo para cá e na época tinha um voo da Rio Sul que saía às 5 e pouco da manhã daqui de Floripa para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo na segunda de manhã, aeroporto, voo tinha atrasado por causa da chuva e aterrissou, trânsito indo para o apartamento. Quando eu estou no carro, um cara com uma pistola, ele faz literalmente assim, para um lado eu, para o outro lado outra pessoa que estava do outro lado. E ele foi para a pessoa que estava do outro lado e assaltou outra pessoa. E eu já estava com vamos dizer assim, esse sufocamento por estar em São Paulo, e essa cena marcou muito para mim. Isso foi numa segunda de manhã. Eu cheguei na empresa que eu trabalhava, na balada que eu fazia promoção tal, e na agência de modelo que eu trabalhava, e falei, olha, estou indo embora hoje. Eu vou arrumar minhas coisas e vou me mudar para Florianópolis. Abri meu apartamento, convidei diversos amigos, entreguei com muito prazer tudo, o que coube no meu carro veio, o que não coube, Chegasse ficou. aqui sem emprego?
Cheguei aqui sem nada. Cheguei aqui para olhar e ver o que fazer. Mas, lógico, tinha essa mentalidade de... Que ano foi mesmo? Foi dezembro de 99. 99. Na virada para 2000. Nós vamos lembrar essa época aí, porque tem tantos anos meu em Floripa que eu não sei nem o que aconteceu. 99, peraí. 99 foi antes de... O Pirata era maravilhoso, Ilha do Cascais. Confraria das Artes? Confraria das Artes já Veio foi em depois? 2002, se não me engano. Beira-Mar, Café Cancún. Era Café Cancún, 99 para 2000, depois virou El Divino. Refinaria. Refinaria já tinha acabado. Eu me lembro que eu fui tocar num bar, naquele teu bar na Presidente Coutinho, que foi... Lude. Lude. Isso. No Santo ficou a Camille Reis o tempo inteiro na cabine de som. Adivinha quem é que ficou o tempo inteiro no meu lado na cabine de som na Lude? Renata Maciel. Renatinha, grande pessoa. Assim, eu tenho um amor de amigo por essa menina que não tem igual. Nós vamos fazer o nosso primeiro e único intervalo comercial e daqui a pouco ele vai continuar falando das amigas. Em especial da Renata Maciel, que foi a nossa grande modelo, a cara brasileira da Calvin Klein, estrelava os maiores outdoor da Times Square, e aí dizer que ela era daqui dava tanto orgulho quanto depois a gente começou a dizer pelo mundo que era da mesma terra do Guga aqui. E tem história boa para te contar com ela. Vai contar sim. Já, voltamos. Primeira quinta-feira do ano, primeiro dia 13 do ano. Dia 13 não é de agosto, é de janeiro. Segundo programa do ano, estamos com Leandro Adegas, figura popular na cidade, ex-modelo, ex-dono de bar, ex-santo casamenteiro, empreendedor, hoje pai, está com a filha aí. Gente boa, fez muitas amizades na cidade. Ele disse que chegou em 99, depois de ser assaltado em São Paulo. Pegou o carro e veio para cá, Easy Rider, sem saber o que lhe esperava. E ficou. É gaúcho. E estávamos falando no final do último bloco de Renata Maciel, que estava na cabine de som na Lude, que foi o segundo bar que ele teve no centro da cidade, que também bombava um tipo de boate, né? Sim. Depois daquela zona ali começaram a surgir os barezinhos undergrounds, né? Que tem GLS, GBTS, né? Eu acho que... Gays eu acho que existiam, mas começou a ficar mais popularizado isso de uma forma mais sólida, né? Eu acho que a vocação de turismo da cidade abriu, né, com mais possibilidades, mais destinos e mais oportunidades. Foi legal, foi legal. E aí foi quando praticamente começou assim esse movimento gay aqui, né, de gays e lésbicas e tal. E hoje é uma febre e vida normal, claro, são seres humanos. E Florianópolis também perdeu um pouco da virgindade ali, porque era uma caretice, neguinho aqui tinha que ficar no armário. E ali estava bombando, cara. Aí as principais casas noturnas da cidade tiveram que se esforçar muito para não perder para essa turma da Rio Branco. Não, eu acho que uma coisa que é legal, assim, de relembrar, né? Eu comecei a trabalhar como modelo muito jovem, né? E nesse meio existe, né, uma pluralidade em relação à sexualidade. Então, sempre, desde muito novo, eu aprendi a conviver de forma simples e aberta com todas essas pessoas. Claro, sempre todo mundo respeitando suas posições e seus entendimentos. Então, eu me sinto muito respeitado, sempre fui muito respeitado e, ao mesmo tempo, sempre respeitei muito. E talvez isso possa ter colaborado nas minhas casas, pelo menos, com
talvez algumas pessoas que estavam mais intimidadas e se permitisse abrir mais, até chegar hoje, o que a gente vê aí, uma abertura total em relação a esses assuntos, né? Que antes eram tabus, né? Você já foi assediado pelos gays? Foi muito assediado? Já fui bastante assediado, sim. Já teve namorado gay? Eu tenho duas coisas que eu nunca fiz na vida, ficar com um homem e a outra é fumar cigarro. Eu nunca experimentei essas duas coisas porque eu acho que, para mim, isso nunca combinou. E nem maconha? Já experimentei algumas drogas, sim, muito por curiosidade, né? Eu acredito que todas elas têm uma parte que faz parte de pesquisa terapêutica. Inclusive, estava lendo uma sobre LSD agora, para poder desvincular pessoas viciadas em álcool, né? Então, LSD como parte de tratamento científico. Bah. Então, o famoso ácido. Exatamente. Então, tudo que a gente vê como droga ou veneno, na medida e na proporção adequada, é remédio, né? Tanto que farmácia, o nome é drogaria, né? É. E assim vai. E canabidiol está aí mesmo. Está vindo e está vindo com força. Muito forte. Irmão, Renata Maciel, eu tocando e ela na cabine. Te contar uma história bacana. Teve alguma coisa entre vocês ali? Tinha alguma coisa, não? Ou ela foi no teu bar porque era o bar da moda, todo mundo ia? É mais que isso. Quando eu trabalhava como modelo, eu tinha muito respeito do dono da agência que eu trabalhava, que era o Eli, né? E eu lembro que o Eli tinha contratado a Patrícia Ramalho, esposa do Paulo Ramalho, que eram produtores de evento, e a Patrícia, uma grande produtora de moda, para visitar cidades para procurar novos talentos. E a Renata Maciel, eu acompanhei a Patrícia Ramalho na vinda para Florianópolis, a gente fez Florianópolis, depois Porto Alegre. Eu acompanhei a Patrícia e nessa visita a gente conheceu a Renata Maciel com 14 anos. Uma menina linda, magrinha, com estilo que era muito comparado a Kate Moss, que recém tinha despontado como supermodel, né? Kate. Exatamente. E eu e a Renata, a gente viveu muitos trabalhos juntos, fizemos muita coisa junto, até ela sair do Brasil, porque depois ela virou uma superstar, né? E eu continuei sendo o Leandro de sempre. E eu estou muito feliz porque ela está com uma pessoa que é o Felipe Pederneiras, que é um cara muito bacana e muito correto, né? Eles têm um filho hoje e eu, no passado, namorei a irmã do Felipe. Felipe é filho da Lilian e do Flávio Galuf Pederneira, irmão da Kiki. Kiki e Felipe, bota beleza nisso, né? Beleza, assim, os dois lindíssimos, extremamente educados. A Kiki é uma pessoa que marcou muito para mim. E o Felipe, eu conheço, tive muito pouco contato com ele, mas eu conheço muito por causa da Kiki e também por causa de amigos em comum, como o Pedro, o Pinho, que eram os amigos dele no jiu-jitsu, no qual ele é faixa preta também, né? O pai do Felipe, o Flávio, era um terror. Imagina. Nos anos 70. Imagino. De Criciúma. Tinha um primo dele lá que vinha de Opala Branco de Criciúma. Como é o nome dele? Acabei encontrando o Sérgio, o irmão dele lá em Criciúma. Um tempo atrás, está dirigindo a Unimed lá. Está super profissional. Tudo gente boa. Gente finíssima. O Flávio tinha uns carros assim, eu acho que ele era piloto. Exatamente. E falando dessa viagem com a Patrícia Ramalho, a gente em Porto Alegre encontrou a Letícia Bircoyer, que virou também outra supermodel, depois atriz, né? Ô, Leandro, Taiko, primeiro beach club de Jurerê. Jurerê, o que era quando tu chegou lá? Vou te contar antes. Eu queria montar o Santo Praia na Praia Brava, porque tinha o Pirata e tinha se tornado a bola da vez. E eu fui buscar um terreno no canto esquerdo da Praia Brava, né, do Toninho Ramos. E o Toninho, bacana, se tu conseguir as liberações, eu te alugo esse terreno, tu faz o teu clube aqui, que ia chamar Santo Praia. E eu pedi uma reunião com a Associação de Moradores da Praia Brava. E nessa reunião, adivinha quem aparece? Dr. Mário Petrelli, né? Nosso saudoso Mário Petrelli. E ele, no meio da reunião, ele fala: Leandro, tu quer... Não vai falar mal do homem aí. Ao contrário, o que tu quer não é para fazer aqui na Praia Brava. Procura outro endereço, porque aqui na Praia Brava os moradores não estão querendo isso. E ele tinha razão, viu? Tinha. No Réveillon deu morte lá e tudo. Exato. Ó, e daí o que aconteceu? Naquela época, o Paulo Alceu e o Juarez Silveira, que ficaram sabendo dessa reunião,
me perguntaram se me interessava avaliar a possibilidade de montar o que eu queria lá em Jurerê, que eles me apresentariam, o pessoal da Habitasul. E, por sorte, pelo seu Mário Petrelli me dizer, Leandro, aqui não é o melhor destino para ti, porque a população não quer, eu acabei indo para Jurerê, fui muito bem recebido lá pela Andréa Druck, na época, e pelos outros diretores. E o Juju, tanto quanto o Paulo Alceu, foram quem me levaram para conhecer o bairro, que eu não conhecia tão profundamente. Juarez Silveira? Juarez Silveira. Aí, Juju. É um cara que eu devo muito, principalmente por isso. O Juju passou a vida inteira ajudando as pessoas. Uma grande pessoa. Ele caiu, encerrou a carreira política, foi envolvido naquele escândalo porque ajudava as pessoas. Sabe qual é o tesão dele, o prazer dele? Era bater na porta de alguma autoridade, de algum órgão, para ajudar alguém. E tu vai escutar pelo teu serviço secreto aí que Juju está voltando como político. É? Exatamente. Bom, e aí vamos continuar lá então. Aí abri-se... Daí montei o Santo Praia, que era para ter uma inauguração, foi dia 29 de dezembro do ano de 2000, final de 2000. E eu fiquei... Enfim, superlotou, a gente fechou dia 30, reabriu dia 31. Foram umas 600 pessoas no lugar, a gente estava esperando umas 150. Virou meia-noite, que é um dilúvio, todo mundo entrou para dentro do bar, quebrou muita coisa e tal, era super bem decorado. E a Habitasul me chamou no outro dia para uma reunião dizendo, olha, o que tu está fazendo aqui é reunir muita gente. Doutor Mário tem razão. A gente não quer bagunça aqui em Jurerê, então é o seguinte, o nome O Santo Praia não, porque vincula a balada do centro. A gente quer coisas para o dia. E daí eu fiquei naquela, o que eu faço, o que eu não faço. A gente tinha uns tambores japoneses que eu não sabia o nome e eu gostava muito, e eu não sabia como chamava, eu fui pesquisar, se chamavam taiko, né? E aqueles tamborzinhos, e um nome que cai super bem, até porque a gente tinha no cardápio alguma coisa de comida tailandesa naquela época. E apresentei para a Habitasul no mesmo dia 1º de janeiro, com eles querendo encerrar o contrato antes de começar, e falou, nome então vai mudar para taiko, a gente vai funcionar somente durante o dia, e com o pôr do sol a gente encerra, e à noite a gente vai fazer somente eventos especiais, carnaval, réveillon ou lançamento de produtos. E assim que começou essa cultura de venda de praia, não somente como ir para estar, e sim ir para se entreter e consumir. Ô Leandro, o teu taiko lá bombava, né? Réveillon não tinha para ninguém, né? A concorrência ficava desse tamanho. Sofreu aquele Haroldo Cruz Lima contigo, hein? Na verdade, é um cara que eu admiro bastante, porque ele me forçou a ser um profissional melhor. Ele é muito competente. Ele é muito competente. Né? E, então, assim, tudo que eu fazia, eu sabia que eu tinha um paralelo de comparação muito grande. E com a competência, com a força financeira e com o tamanho de qualidade de equipe que ele tinha, e eu trabalhando sozinho, era uma briga muito difícil. Mas foi muito bacana. O Réveillon tu levava até a praia, era uma loucura. Era o que o primeiro esgotava era o taiko, né? É que a gente começou uma cultura que não existia aqui, né? Que era vender um ingresso para tu entrar e consumir o que quiser. Ganhasse dinheiro no taiko? Graças a Deus. Ganhasse? Muito. Ganhasse trabalhando lá e para sair de lá? Para sair de lá, na verdade, quando eu casei, que foi em 2011, com a mãe da minha filha, que é a Ana Paula Heiderscheid. A mãe da tua filha é a filha do... A filha da Dirce, que é deputada estadual, e do Ronério, que é o ex-prefeito de Palhoça. E essa foi a única que tu casou? Casamento, sim. A única mulher que eu senti dentro de mim que seria a mulher para ser mãe de um filho ou uma filha minha. E por que acabou? Porque a gente se conhece muito e porque a gente se gosta como seres humanos e a gente viu que o nosso casamento não ia ter o próximo passo. Ô, Leandro, você quase morreu com AIDS, não, com Covid. Covid, exato. E aí, eu acho que foi o primeiro que teve gravíssimo aqui. Eu acho que eu fui um dos primeiros 20 casos aqui no estado. Tive a sorte de ter amigos médicos que me conduziram antes dos testes chegarem, porque eu comecei com sintomas em fevereiro de 2020,
né? O lockdown foi, se não me engano, 15 ou 17 de março, e eu já estava confinado há algum tempo. O Dr. Arthur Erdi, que é grande amigo surfista, pego onda com ele direto, vinha me monitorando, né? Como o Sérgio Brincas também, que é presidente ali do Bahia Sul, vinha me aconselhando no que fazer para eu não tomar nenhum tipo de atitude equivocada, porque ninguém sabia absolutamente nada sobre Covid. Mas enquanto ele estava te dando esses conselhos, tu já estava sofrendo? Eu estava recluso, estava em casa, já vinha sofrendo, sim, vinha sofrendo o quê? bastante. Dor? Diversos sintomas que na época não eram mapeados. Então, meu primeiro sintoma, por exemplo, foi conjuntivite. Eu nunca tive falta de ar e nunca tive tosse, por exemplo. Mas eu tive 3 crises com paradas respiratórias, sorte que eu estava dentro do hospital. Aí tu já estava no hospital? Eu já estava no hospital. E aí fosse para UTI? Eu fui para o segundo andar lá no Bahia Sul, que eles tinham separado, que eles chamaram de ala Covid, e botaram todo o aparato médico exclusivamente para atendimento para casos de Covid. Você viu a cara da morte? Olha, eu acho que eu dei uma olhadinha do lado de lá, o lado de lá eu vi que estava meio calmo, voltei. Tomou a vacina depois de pegar? Não tomei a vacina depois de pegar. Sou muito questionado por isso, né? Mas como eu tive sintomas muito agressivos, né? Eu fui gravemente atingido pelo vírus. Eu tive uma diversidade de sintomas muito grande. Segundo alguns médicos que me acompanham, eu tenho uma síndrome que chama síndrome de sintoma fantasma. Ou seja, ainda tenho sensação de alguns sintomas, como se eu estivesse doente e não estou. Né? Eu mantenho acompanhando, até a título de material para pesquisa, mantenho acompanhando o meu corpo. E um médico que eu confio muito me falou, Leandro, se tu tomar uma vacina, pode a tua memória fazer com que tu retome sintomas mesmo não estando doente. Então, vamos esperar essa vacina ter um pouco mais de aprimoramento ou melhora de tecnologia. Mas eu sou a favor da vacina, eu acho que ela é muito importante e... Já voltou à vida normal? Está surfando? Está correndo? Eu surfo, está malhando? Faço tudo normalmente. Não tem falta de ar? Não tem nada. Depois que eu saí do hospital ali do Bahia Sul, que inclusive a equipe, cara, é impagável, né? Estamos terminando. Está casado hoje? Não, solteiro. Tenho minha filha, que é a coisa mais preciosa do mundo, que foi o motivo de eu ter saído da noite, né? Mas não tem namorada? Não. Tô aí. Tá à deriva? Tô à deriva. Encontrando amigos, batendo papo, relembrando Tu trabalha em Joinville, mas o que tu está fazendo em Floripa? A empresa é em Joinville, então eu trabalho lá também, mas eu sou responsável pela unidade da Vector aqui em Florianópolis, então eu estou estruturando aqui a Vector. Carol, visse que eu sabia que ia dar certo? Obrigado, Leandro. Foi muito legal bater um papo contigo. A televisão a gente tem que segurar certos assuntos. Sim. Mas a gente atingiu os objetivos. Mas o filme vai ser naquela conversa do Milano. Aquilo lá, pô, vale fazer sim, porque tem muita história. Obrigado, sempre simpático, um cara do bem, gaúcho, entre tantos que vieram para cá e a cidade abraçou. Leandro Adegas, lenda, já é uma lenda. Amanhã a gente se encontra no Balanço Geral, NDTV, 10 para meio-dia, Rafael Polito, eu entro meio-dia e 10. Valeu, beijo, boa noite. Hoje é quinta, hein? E sábado tem a Anitta, no P12. Ai, ai, ai.